Talvez você não saiba disso, mas tem acontecido alguns danos importantes nas asas traseiras da Red Bull nesses últimos GPs da Fórmula 1. E claro que eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo, então fica ligado porque chegou a hora do piloto. Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 9 anos e a Red Bull tem conseguido sim fazer frente à Mercedes nesse ano de 2021. Desempenho incrível desde o início do ano, pouquíssimos erros da equipe e também de Max Verstappen, que é o piloto principal da equipe. Isso tem sido incrível, mas algo que poucas pessoas têm reparado é que nos últimos GPs a Red Bull tem tido sim alguns problemas bem sérios e que podem afetar o campeonato da equipe em algum momento, em alguma corrida desse ano de 2021. Esses problemas aconteceram principalmente lá no GP do México e no GP dos Estados Unidos. Alguns danos que sofreram sérios nas asas traseiras, tanto do piloto mexicano Sérgio Pérez quanto do piloto holandês Max Verstappen. Claro que eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo, mas antes, dá o like aqui embaixo. Quando você curte o vídeo, que é de graça, o YouTube entende que o vídeo é bom e manda para mais gente. Então deixe seu like aqui embaixo e já se inscreve se ainda não for inscrito. Vamos começar falando sobre o problema que a Red Bull teve na asa traseira lá no circuito de Austin. Na verdade, ela sofreu sim alguns danos importantes naquele circuito. Aparentemente foi na parte central das aletas da asa traseira e realmente acabou tendo que ser consertado durante o GP de uma forma geral, durante o fim de semana. Aparentemente aqueles danos especificamente foram gerados principalmente por conta das ondulações que agora a pista dos Estados Unidos está tendo, ou seja, aquelas ondulações mais severas aparentemente causaram aqueles danos na asa traseira da Red Bull que precisaram ser consertados de uma forma geral. E realmente foram danos sérios, né? Mas é importante ressaltar que a Red Bull não foi a única que sofreu no GP dos Estados Unidos. Claro que outras equipes também sofreram. Fernando Alonso mesmo foi um que abandonou ali o meio do GP por conta de problemas na asa traseira. Mas ainda assim é importante ressaltar que Max Verstappen teve sim alguns problemas na sua asa traseira, demonstrando algum tipo de fragilidade no seu RB16B. Agora, os problemas do México tiveram alguma origem um pouco diferente de uma forma geral. Isso porque aqueles problemas aparentemente foram gerados por conta da alta carga aerodinâmica que a Red Bull colocou na sua asa traseira associada ao ar mais rarefeito do México. Ou seja, aparentemente em alguns locais ali da pista, a asa sofria um pouco mais do que o normal, isso porque a velocidade chegava a mais de 350 km por hora. Quando a asa tem alta carga aerodinâmica, é óbvio que a força aerodinâmica nessa asa vai ser bem maior do que o normal. E a Red Bull fez questão de utilizar uma asa com alta carga aerodinâmica, parecida mesmo com a asa que ela utiliza no GP de Mônaco, por exemplo. Aparentemente esse foi um dos fatores que pode ter gerado a quebra na asa da Red Bull, que nesse caso do México já não aconteceu na parte central da asa. Na verdade foi nas extremidades, numa parte ali que liga essa aleta da asa à parte lateral da asa de uma forma geral. Vale ressaltar também que essa parte ali das aletas, chamada de veneziana, é responsável pelo um alto downforce do carro, ou seja, é uma parte que realmente sofre muito na asa traseira. E a Red Bull nunca tinha utilizado esse design ali, esse setup dentro da pista do México. Talvez seja por isso que tenha tido algum tipo de problema, justamente porque ela ainda não tinha experiência com isso naquele GP ali na América Latina. Além disso, é importante que a gente lembre mesmo que essa asa traseira da Red Bull, apesar de gerar alta carga aerodinâmica, parece ser um pouquinho mais frágil do que eles esperavam. Não é à toa que já teve 2 vezes que acabou quebrando ali no meio de um fim de semana de corrida. Apesar disso, a Red Bull já disse, os dois problemas não têm ligação um com o outro. O problema que aconteceu nos Estados Unidos com relação ao problema do México, os dois não têm ligação entre um e outro. Claro que eu vou falar mais sobre isso aí no final desse vídeo, mas a Red Bull acabou falando um pouco mais sobre essa situação em entrevista. São partes completamente diferentes de asa. É algo que nunca havíamos visto antes, mas o pessoal fez um ótimo trabalho ao modificar a área e as asas funcionaram perfeitamente. E é claro que isso tudo é muito estranho, eles nunca tinham visto esse problema acontecer na Fórmula 1, nunca tinham percebido um problema parecido dentro da Red Bull. Apesar deles terem consertado o problema, ainda assim nos deixa com a pulguinha atrás da orelha. Será mesmo que não tem relação com o outro? Provavelmente são problemas distintos, mas talvez demonstrem uma certa falha ali estrutural na asa da Red Bull, que talvez eles tenham sim
que alterar para conseguir atingir um nível de confiabilidade necessário para continuar esse ano de 2021. Claro que as fontes também são confiáveis, como eu deixo toda vez aqui no vídeo, elas estão aqui embaixo na descrição inclusive. Mas no México dá para dar sim uma colherzinha de chá para a Red Bull, já que é uma das pistas que gera maior estresse aerodinâmico para todas as equipes da Fórmula 1. Para conseguir comparar para vocês, o mesmo setup de asa traseira utilizado no México é o que se utiliza em Mônaco, que é uma das pistas que mais precisa de pressão aerodinâmica. Apesar disso, as velocidades finais se comparam à velocidade de Monza, que são uma das maiores velocidades finais da Fórmula 1. Isso sem contar com o estresse aerodinâmico que ali o dispositivo de DRS gera na hora que é utilizado na asa traseira. Então dá sim para dar uma colherzinha de chá, apesar de que realmente deixa uma pulguinha atrás da orelha de quem é fã da Red Bull. Eles ainda informaram que esses problemas ali foram encontrados no terceiro treino livre e aparentemente foram encontrados tanto no carro de Sérgio Pérez quanto no carro de Max Verstappen. E justamente por conta disso deu a entender que Pérez disse que as asas haviam sido trocadas e que o carro não estava mais o mesmo na qualificação. Sinceramente, eu não sei se eu acredito muito bem nisso, ainda mais considerando a entrevista de Pérez, que disse que a asa não era mais a mesma, o carro não era mais o mesmo. E quando a gente lembra de qual foi o resultado do terceiro treino livre, a gente se lembra muito bem que Sérgio Pérez liderou o terceiro treino livre e ele disse que o carro estava totalmente ok. Então, sinceramente, me parece uma tentativa de tentar desviar o foco do que Pérez falou e tentar consertar a frase dele de alguma forma. Mas isso não vem ao caso. Eu até fiz vídeo sobre isso no canal, que eu nem vou falar para vocês onde que está esse vídeo, não vou deixar aqui no card. Se vocês quiserem procurar aí em todos os vídeos do canal, vocês vão encontrar. Mas ainda assim é tudo muito suspeito, mas já passou mesmo, não tem problema. E Pérez fez uma ótima corrida, mesmo com esses probleminhas ali na asa traseira do México. E ela disse que precisou fazer alguns reparos importantes na asa dos dois pilotos para que eles conseguissem voltar a ter um ritmo adequado de corrida no GP do México. Então aparentemente realmente foi algo um pouco mais sério. Se não fosse sério, eles não teriam feito esses reparos e Sérgio Pérez não teria reclamado que o carro não era mais o mesmo na qualificação. Notamos o reparo necessário na asa e, com precaução, fizemos algumas alterações em todas as asas que tínhamos disponíveis. Todas as asas foram tiradas do carro e as melhores montagens foram colocadas nos dois carros. Além disso, perdemos uma asa traseira com Checo no TL1. Como eu já disse, tudo continua meio estranho. Todas as entrevistas que o pessoal da Red Bull dá parece que é uma tentativa de fugir do que o pessoal estava pensando, do que Checo disse. Mas como eu já disse, isso não vem muito ao caso. O que vem ao caso é essa fragilidade da asa traseira da Red Bull, que aparentemente realmente existe no carro deles. E lembrando que o circuito de Jeddah ainda nem foi asfaltado, pelo menos não até a gravação desse vídeo, para receber a Fórmula 1. Então a gente ainda não sabe como vai ser o asfalto, se vai ou não ter ondulações, mas nós já temos certeza que se tiver algum tipo de ondulação, ainda existe a possibilidade da Red Bull acabar sofrendo com essa situação. E nós sabemos, uma pequena quebra de asa no carro de Max Verstappen pode acabar fazendo com que ele perca o campeonato para Lewis Hamilton de bobeira, por conta de uma pequena quebra. Enfim, o que você acha disso tudo? Você acha que o Max Verstappen pode sim acabar sendo prejudicado por conta disso tudo? O que você acha sobre isso? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso e se você acha que a Red Bull vai conseguir contornar essa situação mesmo depois de 2 GPs tendo problemas exatamente na mesma questão ali, na mesma peça do carro da Red Bull. Claro que eu vou deixar aqui no card vídeos sobre todos os últimos GPs da Fórmula 1, onde eu explico mesmo realmente o que aconteceu com o carro da Red Bull, o carro da Mercedes, tanto no GP do México, quanto dos Estados Unidos, quanto também do Brasil. Vou deixar tudo aqui em cima nesse card para você assistir quando você quiser. Mas na minha opinião é que a Red Bull pode sim ter problemas tanto com o Max Verstappen quanto com o Sérgio Pérez. Eles estão correndo um risco sim, na minha opinião, parece ser um problema estrutural e que eles não vão falar, óbvio, eles não vão falar que eles estão tendo um problema nesse nível. Mas se aconteceu 2 vezes em 2 fins de semana seguidos e aparentemente por um motivo ali de força aerodinâmica ou força vibracional, parece que a asa tem sim algum tipo de problema estrutural nela. E se eles reforçarem essa asa, talvez eles acabem perdendo também em questão de desempenho, principalmente nas retas. Lembrando que a Red Bull já utilizou um dispositivo da asa que deixava ela mais flexível, ou seja, ela podia se flexionar e por isso eles ganhavam velocidade em retas.
talvez eles ainda estejam utilizando pelo menos parte deste dispositivo e isso tenha causado sim uma certa fragilidade na asa traseira. Mas claro, a gente vai ter que ver o campeonato até o final para saber exatamente o que deve acontecer no decorrer desse campeonato de 2021, mas até agora eu acho que a Red Bull pelo menos está correndo algum tipo de risco, talvez não seja tão grande assim, com essa asa traseira, que pode fazer com que Max Verstappen acabe perdendo o campeonato de 2021. Mas como eu já disse, a sua opinião aqui é muito bem-vinda, inclusive comenta aqui embaixo, sem ofensas, obviamente, comenta aqui embaixo o que você pensa sobre isso. E claro, se você ainda não for inscrito, se inscreve também no botão vermelho e ativa o sininho para todas as notificações, porque assim você não perde vídeo novo aqui do canal. E fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto.